Para quem tem fé, não existe sorte. Existe Deus. Para quem tem Deus, não existe perda, só vitórias. Para quem crê, não existe o impossível. Existem milagres. Essas palavras nos lembram que a verdadeira força vem de confiar no plano divino. Ter fé é acreditar que, mesmo nos dias mais sombrios, Deus está guiando cada passo com amor e propósito. Quando os desafios surgem e as respostas parecem distantes, é a fé que nos segura e nos dá a certeza de que nunca estamos sozinhos. Com Deus, as aparentes perdas são apenas o início de algo maior. Ele transforma lágrimas em força, obstáculos em aprendizado e derrotas em vitórias surpreendentes. Quando nossa fé é firme, o impossível se torna apenas um caminho para o milagre. Mantenha sua fé acesa e o coração voltado para Deus. Ele é a luz que dissipa qualquer escuridão e a certeza de que com Ele, cada dia é uma nova oportunidade de vencer e agradecer.